Capítulo 20 Disposições finais e transitórias. Artigo 313. O Poder Executivo promoverá a nomeação dos membros do CONTRAN no prazo de 60 dias da publicação deste Código. Artigo 314. O CONTRAN tem prazo de 240 dias a partir da publicação deste Código para expedir as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como para revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de sinistros e a assegurar a proteção de pedestres. Parágrafo único. As resoluções do CONTRAN, existentes até a data de publicação deste Código, continuam em vigor naquilo em que não conflitem com ele. Artigo 315. O Ministério da Educação, mediante proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de 240 dias contado da publicação deste Código, estabelecer o currículo com conteúdo programático relativo à segurança e à educação de trânsito, a fim de atender ao disposto neste Código. Artigo 316. O prazo de notificação previsto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 281 só entrará em vigor após 240 dias contados da publicação desta lei. Artigo 317. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo de até um ano para a adaptação dos veículos de condução de escolares e de aprendizagem às normas do inciso 3 do artigo 136 e artigo 154, respectivamente. Artigo 318. Vetado. Artigo 319. Enquanto não forem baixadas novas normas pelo CONTRAN, continua em vigor o disposto no artigo 92 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, Decreto número 62.127, de 1968. Artigo 319. Aos valores de multas constantes deste Código poderão ser corrigidos monetariamente pelo CONTRAN, respeitado o limite da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no exercício anterior. Parágrafo único. Os novos valores decorrentes do disposto no caput serão divulgados pelo CONTRAN com, no mínimo, 90 dias de antecedência de sua aplicação. Artigo 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, em engenharia de tráfego, em engenharia de campo, em policiamento, em fiscalização, em renovação de frota circulante e em educação de trânsito. Parágrafo 1º. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadada será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. Parágrafo 2º. O órgão responsável deverá publicar, anualmente, na rede mundial de computadores, internet, dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. Parágrafo 3º. O valor total destinado à recomposição das perdas de receita das concessionárias de rodovias e vias urbanas, em decorrência do não pagamento de pedágio por usuários da via, não poderá ultrapassar o montante total arrecadado por meio das multas aplicadas com fundamento no artigo 209-A deste Código, ressalvado o previsto em Regulamento do Poder Executivo. Artigo 320. Aos órgãos e às entidades do Sistema Nacional de Trânsito poderão integrar-se para a ampliação e o aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por meio do compartilhamento da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito. Artigo 321. Vetado. Artigo 322. Vetado. Artigo 323. O CONTRAN, em 180 dias, fixará a metodologia de aferição de peso de veículos, estabelecendo percentuais de tolerância, sendo durante este período suspensa a vigência das penalidades previstas no inciso 5 do artigo 231, aplicando-se a penalidade de 20 UFIR por 200 kg ou fração de excesso. Parágrafo único. Revogado artigo 324, vetado. Artigo 325. As repartições de trânsito conservaram por, no mínimo, 5 anos os documentos relativos à habilitação de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e aos autos de infração de trânsito. Parágrafo 1º. Os documentos previstos no caput poderão ser gerados e tramitados eletronicamente, bem como arquivados e armazenados em meio digital, desde que assegurada a autenticidade, a fidedignidade, a confiabilidade e a segurança das informações, e serão válidos para todos os efeitos legais, sendo dispensada, nesse caso, a sua guarda física. Parágrafo 2º. O CONTRAN regulamentará a geração, a tramitação, o arquivamento, o armazenamento e a eliminação de documentos eletrônicos e físicos gerados em decorrência da aplicação das disposições deste Código. Em parágrafo 3º. Na hipótese prevista nos parágrafos 1º e 2º, o sistema deverá ser certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil. Artigo 326. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de setembro. Artigo 326-A. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, no que se refere ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PENATRANS, deverá ser direcionada prioritariamente para o cumprimento da meta anual de redução do índice de mortes por grupo de habitantes, apurado anualmente por Estado e pelo Distrito Federal, detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas em vias federais, estaduais, distritais e municipais, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final de 2030, reduzir à metade, no mínimo, o índice de mortes por grupo de habitantes, relativamente ao índice apurado em 2020. Parágrafo 2. As metas expressam a diferença menor, em base percentual, entre os índices mais recentes, oficialmente apurados, e os índices que se pretende alcançar. Parágrafo 3. A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá as respectivas margens de tolerância. Parágrafo 4º. As metas serão fixadas pelo CONTRAN para os estados e para o Distrito Federal, mediante propostas fundamentadas do CETRAN, do CONTRANDIF e da Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das respectivas circunscrições. Parágrafo 5º. Antes de submeterem as propostas ao CONTRAN, o CETRAN, o CONTRANDIF e a Polícia Rodoviária Federal realizaram consulta ou audiência pública para manifestação da sociedade sobre as metas a serem propostas. Parágrafo 6º. As propostas do CETRAN, do CONTRANDIF e da Polícia Rodoviária Federal serão encaminhadas ao CONTRAN até o dia 1º de agosto de cada ano, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 7º. As metas fixadas serão divulgadas em setembro, durante a Semana Nacional de Trânsito, assim como o desempenho, absoluto e relativo, de cada
Estado e do Distrito Federal no cumprimento das metas vigentes no ano anterior, detalhados os dados levantados e as ações realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo tais informações permanecer à disposição do público na rede mundial de computadores, em sítio eletrônico do órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo 8º. CONTRAN, ouvidos o CETRAN, o CONTRANDIF, a Polícia Rodoviária Federal e os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, definirá as fórmulas para apuração do índice de que trata este artigo, assim como a metodologia para a coleta e o tratamento dos dados estatísticos necessários para a composição dos termos das fórmulas. Parágrafo 9º. Os dados estatísticos coletados em cada estado e no Distrito Federal serão tratados e consolidados pelos respectivos órgãos ou entidades executivos de trânsito, que os repassaram ao órgão máximo executivo de trânsito da União, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 10. Os dados estatísticos sujeitos à consolidação pelo órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal compreendem os coletados naquela circunscrição. Inciso 1. Pela Polícia Rodoviária Federal e pelo órgão executivo rodoviário da União. 2. Pela Polícia Militar e pelo órgão ou entidade executivos rodoviários do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 3. Pelos órgãos ou entidades executivos rodoviários e pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos municípios. Parágrafo 11. O cálculo do índice, para cada estado e para o Distrito Federal, será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ouvidos o CETRAN, o CONTRANDIF, a Polícia Rodoviária Federal e os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 12. Os índices serão divulgados oficialmente até o dia 30 de abril de cada ano. Parágrafo 13. Com base em índices parciais, apurados no decorrer do ano, o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF poderão recomendar aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito alterações nas ações, projetos e programas em desenvolvimento ou previstos, com o fim de atingir as metas fixadas para cada um dos estados e para o Distrito Federal. Parágrafo 14. A partir da análise de desempenho a que se refere o parágrafo 7, o deste artigo, o CONTRAN elaborará e divulgará, também durante a Semana Nacional de Trânsito, inciso 1, duas classificações ordenadas dos estados e do Distrito Federal, uma referente ao ano analisado e outra que considere a evolução do desempenho dos estados e do Distrito Federal desde o início das análises. 2. Relatório a respeito do cumprimento do objetivo geral do estabelecimento de metas previsto no parágrafo 1º deste artigo, artigo 327. A partir da publicação deste código, somente poderão ser fabricados e licenciados veículos que obedeçam aos limites de peso e dimensões fixados na forma desta lei, ressalvados os que vierem a ser regulamentados pelo CONTRAN. Parágrafo único. Vetado,